Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Você já praticou algum pecado e depois de se arrepender, como consequência, você acabou chorando? Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Nós veremos a segunda bem-aventurança dentro do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos. E ele disse o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos que entender o contexto dessa passagem para entender o que Jesus Cristo quis dizer. Nós vimos que no capítulo 4, Jesus Cristo tinha dito: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de arrependimento vai culminar com essa passagem que nós estamos vendo aqui. Ontem, nós vimos que bem-aventurados são aqueles humildes de espírito, ou seja, aqueles que não são soberbos e reconhecem os seus pecados. Hoje nós vemos que muitas vezes nós nos arrependemos dos pecados que nós praticamos e às vezes, pela gravidade dele, nós acabamos chorando. Nós percebemos a gravidade dele e as suas consequências na vida de outras pessoas, na nossa vida, e principalmente nós entendemos o quanto esse pecado foi um ato de rebeldia contra o nosso Deus. E tem muitas pessoas que carregam esse peso terrível de determinados pecados praticados no passado, não conseguem esquecê-los e carregam essa culpa. Nós devemos reconhecer que o acusador na Bíblia é o diabo. E o Espírito Santo é chamado de o Consolador, pois ele nos consola. Quando nós entendemos o plano de redenção, aquilo que Deus fez para nos salvar de graça, nós devemos muitas vezes sim chorar como consequência de um pecado cometido, mas não carregar esse peso, essa culpa pelo resto da nossa vida. Deus nos perdoou, ou Deus nos perdoa, por mais grave que seja o pecado que nós cometemos. E quando Jesus Cristo ensina essa passagem, ele está cumprindo uma profecia de Isaías. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 61. Leremos dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Assim nos diz a palavra de Deus lá em Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, os humildes de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então Jesus Cristo está cumprindo essa profecia de Isaías, feita há mais de 700 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Então Jesus anuncia isso. Aqueles que choram serão consolados, e bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que reconheceram a gravidade do seu pecado, se arrependeram e creram em Jesus Cristo, o único que pode perdoar esses pecados e tirar esse peso das suas costas. Então, se você é uma pessoa que carrega um peso terrível nas costas por algum pecado que você tenha cometido, saiba que Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Não por nada que você tenha feito, nem por você ser bonzinho, nem por nada que você possa fazer, mas pura e simplesmente pela graça. Pela graça, ele te perdoa, ele te liberta, ele te livra da escravidão e da condenação e do peso do pecado. Então, se você já chorou por conta disso, alegre-se. Alegre-se ao saber que você é salvo, porque se arrependeu deles, saiu ou parou de cometê-los e crê em Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser.